Começamos, no entanto, com uma tragédia em família. O homem morre para defender o enteado de um criminoso que invadiu a casa deles atirando. Maicon Leão. A informação ainda não foi confirmada pela polícia, Malta, mas é o que dizem os vizinhos, viu? Essa tragédia, como você me disse, aconteceu na madrugada de sábado, nessa casa aqui. A família estava reunida, a mãe, o filho, a filha e o padrasto dos meninos, quando por volta de meia-noite um homem teria chegado com um revólver e atirado. Este homem, que tem 40 anos, que é o Luciano, teria entrado na frente para proteger o enteado. Daqui a pouco a gente traz os detalhes desse caso ao vivo aqui do local. Tá bom, obrigado, Maicon. Circuito de segurança flagra mulher fugindo de ex-companheiro que estava proibido de se aproximar dela. Kátia Gomes. Pois é, Malta, eles viveram juntos durante alguns anos, inclusive tem uma filha em comum, mas há cerca de um mês essa mulher decidiu se separar. Depois disso, ela começou a ser ameaçada, agredida e perseguida pelo ex-companheiro. Ela pediu uma medida protetiva e mesmo assim isso não adiantou. Ele invadiu o apartamento da ex-companheira e começou a persegui-la. A imagem é bem chocante, mostra a mulher e a amiga fugindo pelas escadas do prédio. Daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes desse caso. Polícia prende suspeitos com uma arma raríssima da Primeira Guerra Mundial. Vanessa Vitória. Imagina só, Felipe, uma relíquia dessa sendo utilizada para cometer assaltos aqui no Distrito Federal. Essa arma, avaliada aí entre colecionadores no valor de médio de R$15 mil, foi localizada no Varjão. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes desse caso. Obrigado, VV. Para economizar na compra de roupa, tem gente comprando roupa no quilo. O quilo da roupa por aqui custa R$25, o que dá 7 camisetas como esta. Já o jeans, que é um tecido mais pesado e mais nobre, custa um pouco mais caro, R$50 o quilo. São 3 peças. Nossa sacola já está cheia, compras finalizadas, 7 camisetas e 3 calças jeans. Quanto que saiu? R$ 92,75. O quilo da roupa tá mais barato do que o quilo da comida, né? Ainda sobre tudo ser caro, não é só no Brasil, não. Combustíveis estão pela hora da morte no mundo inteiro. Para conter o aumento nos postos, o governo americano passou a liberar diariamente 1 milhão de barris de petróleo da reserva estratégica. A maior oferta pode significar, a médio prazo, redução nos preços, o que na prática ainda não aconteceu por aqui. Boa semana para todos nós, boa semana para você, seja muito bem-vindo. Nosso jornal já começou. Um técnico de enfermagem foi agredido durante o plantão no Hospital Regional de Taguatinga, de Planaltina, na madrugada de domingo. A gerência da unidade de saúde divulgou uma nota de repúdio. A foto mostra o braço machucado do técnico de enfermagem Fúvio Fernando da Silva, de 36 anos. Em um vídeo enviado para a produção do SBT Brasília, o profissional denuncia que foi agredido pelo acompanhante de uma paciente enquanto trabalhava na emergência do Hospital de Planaltina. O homem não concordou com o resultado da triagem. E ele já bastante alterado, não aceitava, começou a proferir palavras de baixo calão, agredir verbalmente, né? Foi solicitado que ele se retirasse do hospital, que entrasse outro acompanhante, né? Já que ele estava deixando a paciente mais nervosa. Ele não entendeu e ficou bastante agressivo. Foi quando iniciou, né, as agressões. Ele me deu um soco no peito, me puxou meu braço, né? Eu vindo a desequilibrar. E ele não cessou. A ocorrência foi registrada na 16ª Delegacia de Polícia de Planaltina como lesão corporal e injúria. O profissional passou por exame de corpo de delito que constatou as luxações e hematomas no braço esquerdo. Com uma tala, ele terá que ficar afastado do trabalho. Eu me sinto muito triste e impotente diante dessa situação toda, né? Porque como profissional da saúde a gente sabe que não é fácil, a gente está vivendo um momento bastante difícil e as pessoas não entenderem essa situação, a gente ser recebido dessa forma.
Após o episódio, a gerência de emergência do Hospital Regional de Planaltina divulgou uma nota de repúdio. Pediu que as autoridades da segurança pública apurem o ocorrido e que o agressor seja responsabilizado pelos atos. O texto diz que o profissional foi covardemente agredido durante o plantão. A nota fala ainda que agredir profissionais de saúde não soluciona nenhum dos problemas de atendimento, além de ser um total desrespeito aos profissionais. E considera inadmissível todo e qualquer ato de violência. Não, é brincadeira, né? Porque você ver a pessoa ficando minuto após minuto com raiva porque está sofrendo dor, não está sendo atendida, não justificaria ainda assim uma agressão. Agora, uma pessoa que agride um técnico de enfermagem porque discordou da avaliação feita na triagem, o paciente que nada entende de saúde, um técnico de enfermagem que é competente para avaliar, é o técnico que está errado, esse é o Brasil que a gente está vivendo, de gente imbecil, que não aceita que um técnico profissional avalia, seja sobre a própria saúde, sobre a situação de uma determinada área da economia. A gente está se achando no direito de discutir sobre tudo, até sobre o que a gente não sabe nada. E mais uma vez aqui a gente está falando sobre profissionais de saúde agredidos no exercício do trabalho, que é um dos mais importantes e essenciais na sociedade. A Vanessa Vitória está agora ao vivo com a gente, nesse momento está ao lado do diretor do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do DF, o Nilton Batista. VV, segundo os dados do sindicato, a gente está na metade de 2022, mas já chegou ao mesmo número de agressões do ano passado inteiro. É com você, boa tarde, amiga. Oi, Felipe, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Isso assusta muito, viu, Felipe? Porque em 2021 foram 4 registros. E agora, em 2022, a gente está em maio, já são 5. Fora os que não são notificados, que foi exatamente isso que o diretor do sindicato comentou aqui. Alguns acabam sem registro mesmo, não são notificados, essa violência toda. E aí, como você comentou, fica até difícil saber quem é o profissional, né? Já que o próprio acompanhante consegue decidir o estado de gravidade de quem ele levou, do paciente que ele levou para a unidade de saúde. Mas para comentar aí esse quadro infeliz de violência, eu vou passar a bola aqui para o Nilton. Nilton, boa tarde para você. O Felipe estava comentando exatamente sobre esses números, que são subnotificados, mas que mesmo assim já representam aí uma alta em comparação com o ano anterior. O que está acontecendo? Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Felipe. Infelizmente, situação que vem se repetindo de forma corriqueira, né? A gente não pode achar isso normal. Não sei se é o pós-pandemia, mas quando o paciente chega ou o acompanhante chega com o seu paciente na unidade de saúde, o primeiro profissional que ele se depara é com o profissional de enfermagem, quem faz a triagem, quem dá o primeiro atendimento. E aí acho que essa demora no atendimento, que às vezes nem justifica, faz com que o paciente se altere e desconte naquele primeiro profissional que está ali na frente. A gente imagina até a situação, né? A gente tenta se colocar no lugar do outro, não justificando a violência porque ela é injustificável. Mas a gente tenta pensar assim, nossa, a pessoa está desesperada, né? Parece que esse agressor aí é um familiar dessa garota que chegou para atendimento médico. E a gente fica pensando assim, ó, ele deve estar num nível de estresse muito alto para chegar no nível desse, o que não justifica uma violência contra um profissional que está ali na linha de frente. Exatamente, nada justifica, na verdade. Os profissionais estão ali para prestar esse atendimento, seja profissional de enfermagem, seja profissional médico, seja qualquer outro profissional. Não justifica o acompanhante chegar com toda essa truculência, uma vez que nós estamos ali para prestar o primeiro cuidado, né? Prestar assistência ideal ao paciente. E não é dessa forma, com agressão, seja verbal, seja física, que o atendimento vai ser feito naquele imediato momento. Nós temos todo um protocolo para ser seguido, verificar sinais vitais, que foi o que o Fúvio fez, sabe, dar aquela primeira assistência para saber da gravidade daquele paciente, se está ou não realmente naquele estado de saúde que ele chegou. Pois é, Nilton, e aí falando com relação à própria Secretaria de Saúde, com relação a esse caso que aconteceu específico e outros já deste ano, é que o paciente em si, o acompanhante, ele deve procurar antes os pronto atendimentos, ir para uma unidade básica de saúde e não ir diretamente ao hospital. Fica essa dica, seria uma forma de evitar que quem está na linha de frente ali no hospital
passe por uma situação como essa? Exatamente, nós temos tanto o atendimento das UPAs quanto as UBS, Unidades Básicas de Saúde, que fazem essa primeira triagem, essa primeira classificação do paciente. O hospital, ele é para aqueles casos extremos, em que a unidade indica que aquele paciente procura a unidade hospitalar por ser um serviço mais especializado e que naquele momento as unidades básicas ou o pronto atendimento não tem como prestar essa assistência ao paciente. Que então todo mundo acalme os ânimos aí, porque a gente não sabe quem é que vai ficar doente hoje, amanhã, mas que procure primeiro as unidades básicas, depois os hospitais se forem um caso grave e que mantenham a calma. Correto. O que a gente pede, em primeiro lugar, também é o respeito pelo profissional que está ali. Como qualquer outro trabalhador profissional de enfermagem, o técnico de enfermagem sai de sua residência para prestar essa assistência e esse atendimento. E não é descontando nele que vai resolver o problema. Nós temos pedido, até da própria Secretaria de Saúde, assim como do GDF, que volte com os batalhões dentro dos hospitais. Um posto de segurança com policial militar para dar essa segurança e essa assistência ao profissional de saúde que está ali. Milton, muito obrigada pela sua participação, viu? Então, Felipe, eu volto com você torcendo aí para que esses números não passem do que já chegou. Obrigado, Vivi. Sabe o que eu fiquei lembrando? A gente noticiou faz alguns meses já uma médica lá no Novo Gama que apanhou de uma mulher que foi até lá buscar um atestado. Eu me lembro bem do caso, alegava para a médica que estava com Covid, querendo atestado. A médica falava, tudo bem, querida, vamos só fazer um exame aqui rapidinho, se você tiver com Covid eu vou te dar o atestado. A mulher se negava a fazer o exame e bateu na médica, ela nunca mais voltou naquele posto de saúde, perdeu toda a comunidade, porque as pessoas diziam que ela era muito competente e atendia a todos com muito cuidado, muita atenção, mas evidentemente não fica num lugar que é desrespeitado. No final das contas, quem perde é a população que depende daquela unidade de saúde, porque o Fúvio, eu duvido que vai voltar a trabalhar tranquilo, depois de precisar engessar o braço, ter apanhado um paciente, é uma humilhação completa. Então, que a gente acabe com isso de uma vez por todas, aprendamos a ter paciência e nunca agir de uma forma que não resolve o problema, que é agredindo a outra pessoa. Ajuda em quê? Isso em nada. Obrigado, viu, VV, pelas informações. Nos falamos já ainda no jornal. A família do Pedro Miguel Rodrigues Cardoso, aquele adolescente de 15 anos de idade que foi atingido por uma árvore de 20 metros de altura no Parque da Cidade, enquanto estava ali num piquenique com a família no Dia das Mães. Bom, a família precisa de doadores de sangue, porque o Pedro foi transferido para o Hospital Anchieta, lá em Taguatinga, e o estado de saúde dele ainda é muito delicado depois dessa tragédia. Seja qual for o seu tipo sanguíneo, você tem nesse momento o incrível poder de ajudar a salvar essa vida. Basta procurar a Hemoclínica, que fica na 716 Sul, no edifício Centro Médico de Brasília, e fazer uma doação em nome de Pedro Miguel Rodrigues Cardoso. As doações podem ser feitas entre 7 da manhã e meio-dia. Em caso de dúvida, você pode ligar no número que aparece aqui na tela, 33469788, e entender de que forma você pode ajudar. Imagina essa mãe que no Dia das Mães estava ali vivendo aquele momento em família, agora está diante da situação delicadíssima do filho precisar da nossa ajuda com doação de sangue e, sobretudo, das nossas orações para vencer esse momento tão difícil. Na semana passada, nós falamos em primeira mão com essa mãe, a mãe do Pedro Miguel, que está grávida e que está evidentemente muito abalada com isso tudo que aconteceu. Ela frisou para a gente a gratidão que ainda tem, apesar de tudo que está acontecendo, aos profissionais da saúde do SAMU e do Hospital de Base que fizeram o primeiro atendimento do jovem logo que esse acidente aconteceu. Mas eu queria, assim, agradecer profundamente a equipe do parque que prestou atendimento pra gente lá na hora. Como eu disse, eles foram extremamente rápidos e depois o SAMU também chegou muito rápido. Eu queria agradecer toda a equipe do SAMU, porque eu não sei quem são as pessoas, mas agradecer de coração. Que Deus abençoe e retribua eles demais. A gente chegou aqui no hospital, imediatamente já conseguiram uma vaga. Ele tá na UTI, ainda pediátrica, porque ele tem 15 anos. Conseguiram uma vaga já pra ele, depois que fez a cirurgia, fez as tomografias, ele já subiu, já foi pra UTI, tá recebendo assim um tratamento de primeira. A gente queria fazer a transferência dele, mas não conseguimos fazer ainda por causa da questão neurológica, que a gente tem convênio a transferir para um hospital privado, mas como a questão neurológica ainda não tá estabilizada, a gente não tem como fazer essa transferência que coloca em risco a vida dele, então a gente não pode ainda fazer. Não por causa do atendimento, mas que a gente queria ficar mais próximo de casa, inclusive, porque tá bem distante.
Mas o atendimento, a gente só tem a agradecer aos profissionais, a todo o atendimento que foi e está sendo prestado. Porque a gente se surpreendeu, inclusive, com tudo que aconteceu, que a gente nem imaginou que fosse um atendimento tão rápido. A gente nunca tinha precisado, né? Um atendimento tão rápido, tão efetivo. A gente está muito feliz com essa parte do atendimento médico, atendimento da equipe de saúde, os técnicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, todo o pessoal da emergência, inclusive, que fez o atendimento inicial. A gente tá surpreendido com isso. Queria deixar aqui o agradecimento. O pessoal do socorro do próprio parque chegou muito rápido, assim. Tinha um pessoal do SAMU que estava confraternizando, a gente nem sabia. E eles vieram dar assistência para o pessoal do socorro. Foi muito rápido o socorro do parque, porque tinha em média ali umas 200 pessoas só naquela área da churrasqueira, era muita gente. E quando eles chegaram, o pessoal do SAMU ajudou e logo em seguida a própria ambulância do SAMU chegou. Acho que não levou 10 minutos para poder chegar, e lá mesmo fizeram um procedimento. Ele teve uma parada cardiorrespiratória e fizeram o procedimento, a manobra, e ele voltou. Graças a Deus, e lá mesmo ele foi entubado e aí ele foi trazido para o base. Semana passada, quando a mãe concedeu a entrevista para a gente, o filho ainda não tinha sido transferido do hospital de base. Agora já foi. Está no Anchieta, lá em Taguatinga, e justamente por isso precisa de doações de sangue para se recuperar o quanto antes, se Deus quiser. Por isso que a gente faz esse apelo e chama você de casa para ajudar. Melhoras para o seu filho, viu, mãe? Obrigado pela confiança, e a gente está aqui, a equipe toda, na oração para que ele se recupere logo. Um homem de 44 anos foi morto e o enteado dele, de 20 anos, ficou ferido após um desconhecido atirar contra os dois, dentro da casa dos dois, no setor oeste do Gama. O caso foi no sábado, no fim de semana. O Maicon Leão foi até o local apurar informações pra gente e tá lá agora ao vivo. Maicon, o padrasto tentou proteger o enteado, se jogou na frente dos disparos, parece cena de final de novela. Que informações você tem pra gente? Boa tarde. Exatamente, Malta. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília. Essas são as informações extraoficiais que a gente tem conversando com vizinhos. Como você bem disse, tudo aconteceu aqui na quadra 23 do setor oeste no Gama, nessa casa aqui. Segundo informações de testemunhas, a família, o enteado, o padrasto, a irmã desse enteado e a mãe estavam aqui dentro confraternizando por volta de meia-noite, quando um homem teria chegado aqui no portão, Malta, com um revólver calibre 38 e começado a falar que mataria todo mundo. E aí este homem teria começado a atirar. Um desses disparos atingiu o enteado, que tem entre 20 e 25 anos, e aí nesse momento, esse padrasto, que é o Luciano Vieira da Rocha, de 44 anos, ele teria entrado na frente justamente para tentar proteger esse enteado. Eu repito, essas informações são extraoficiais, mas ele teria levado um tiro no peito. O enteado, Malta, na hora, mesmo ferido com um tiro na perna, conseguiu correr por aqui, foi até a 20ª DP, que fica a cerca de 700 metros daqui, algumas quadras ali para cima. Lá ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e nesse momento uma viatura também veio até o local para averiguar o que estava acontecendo. Só que ao mesmo tempo, o irmão de Luciano, que mora aqui perto também, já correu para prestar socorro, colocou o Luciano no carro e levou para o Hospital Regional do Gama. Mas ele acabou não resistindo aos ferimentos e morreu. Como a gente disse, tudo aconteceu aqui nessa casa. Malta, algumas informações ainda estão desencontradas. O caso está sendo investigado pela 20ª DP. Inicialmente, trata-se como um desentendimento familiar. O que teria acontecido? A gente conversando com alguns vizinhos, testemunhas aqui da região, a suspeita é que seria um ex-namorado da filha que estava aqui na casa, que teria vindo para se vingar, inconformado com o fim do relacionamento. Algum problema no término desse relacionamento teria motivado esse crime bárbaro. A polícia ainda não passa informações a respeito dessas investigações, justamente para tentar não prejudicar, mas disseram que já tem algumas pistas, que eles estão caminhando nesse sentido. No dia, Malta, uma viatura da Polícia Militar chegou a prender um homem que seria o comparsa desse que veio até aqui atirar, seria o comparsa do atirador. A gente ainda não tem informações se ele continuou preso, o que aconteceu, justamente porque como essas investigações elas estão em andamento e ainda está muito recente, a polícia tem feito sigilo em cima delas. Mas o que a gente conseguiu apurar aqui no local é que a família tinha mudado, Malta, há menos de um mês para essa casa aqui. Na verdade, a entrada fica aqui,
mas ela é justamente nesse prédio verde, que a família estava aqui há poucos dias, eles moram aqui na região, trabalham com recicláveis, e o que a gente ouve de todo mundo é que o Luciano era um rapaz muito trabalhador, saía cedo por volta de 5 horas da manhã, voltava sempre por volta de 11 horas, meia-noite, que sempre que todo mundo via ele na rua era justamente andando com esse carrinho, que eles não conseguem entender o porquê de tamanha brutalidade. Como a gente disse, o caso está sendo investigado pela 20ª DP, que fica bem pertinho daqui. O que chama a atenção é justamente isso, logo depois do enteado, que é identificado pelos vizinhos aqui como o Maiquinho, ter sido baleado, ele foi atingido na perna, ele ainda conseguiu correr provavelmente por aqui e seguiu até a delegacia, que é a 20ª DP, que fica algumas quadras aqui para cima, cerca de 700 metros, pedindo ajuda, contando que eles estavam aqui nessa casa quando um homem teria chegado gritando que mataria todo mundo lá dentro e já começou a atirar. A polícia esteve aqui no local, não chegou a realizar perícia, Malta, segundo o boletim de ocorrências, justamente pela falta de vestígios. Como se trata de um revólver calibre 38, eles não encontraram nenhuma cápsula por aqui, como seria flagrado, por exemplo, de uma pistola. Mas o caso está sendo investigado, a priori, como a gente disse, por um desentendimento familiar. E aí agora a suspeita que os vizinhos têm, que alguns familiares falam, é que justamente eles acreditam que um ex-namorado dessa filha, que também estava aqui na casa, teria encomendado para que este homem viesse aqui cometer esse crime. O adolescente, como a gente disse, esse jovem foi ferido na perna, não corre risco de vida, mas o Luciano, que é o rapaz que levou os tiros no peito, de 44 anos, teria morrido justamente, Malta, tentando salvar o enteado. Eu tô chocado, tomara que essa história não seja verdadeira. Aliás, qualquer que seja a versão verdadeira é desastrosa, porque se for um fato que alguém encomendou a morte da menina e aí esse atirador vai até lá para matar a garota, termina atirando na direção do enteado e acertando o padrasto que se jogou na frente dele, uma tragédia sem tamanho. E se for um assalto como outro qualquer, aí é igualmente desesperador, Maicon, porque foi cometido a 700 metros da delegacia. Então é aquela sensação de que mesmo com a polícia do lado, eu vou fazer o que eu quiser. Vamos ver se até o final da edição de hoje, Maicon, você consegue ter alguma informação oficial mesmo da polícia. E aí você volta a tratar desse assunto com a gente, senão a gente continua acompanhando para trazer a versão confirmada em primeira mão para os nossos telespectadores. Obrigado, viu? Nos vemos já já. Um homem armado com uma faca causou uma baita de uma confusão num bar na QE 40 do Guará. As informações com Kátia Gomes. Pois é, essa confusão foi em frente a este bar aqui onde nós estamos e as câmeras de segurança flagraram toda a ação, né? A câmera fica bem ali no cantinho e ela registrou o momento que um homem estava bem aqui na porta, outras pessoas também estavam aqui e ele pega uma faca, ele tira essa faca da cintura e começa a ameaçar o segurança. Segundo informações da polícia, ele tentava entrar no bar sem ser revistado. Ele não queria que os seguranças revistassem ele. Então, por isso que ele ficou exaltado e acabou mostrando essa faca, né? Algumas pessoas que estavam aqui, as imagens mostram, elas saem assustadas, né? Elas percebem que um homem está ali ameaçando. Não é possível ver na imagem, mas tem um momento que ele começa a dar uma estocada, né, em direção aqui ao bar. Tudo indica que foi nesse momento que ele acabou ferindo o segurança. Uns policiais militares que estavam passando aqui perto foram informados que esse homem de 29 anos estava ameaçando os seguranças. A polícia militar veio até aqui. Nesse momento ele percebeu, tentou se livrar da faca, mas os PMs conseguiram apreender a faca, né? E perceberam que ele realmente estava aqui causando confusão, machucou inclusive o segurança. Ele foi levado para a delegacia e a ocorrência foi registrada como lesão corporal e também como ameaça. E detalhe, antes de toda essa confusão que foi registrada pelas câmeras de segurança, esse homem ainda teria batido com a mão em um veículo que estava estacionado, né? Ele teria batido com a mão e aí uma pessoa questionou, né, por que dessa atitude. E aí, a partir daí, ele também passou a ameaçar essa pessoa que tinha questionado, né? A gente não sabe se ele estava embriagado, qual que era a condição dele, a gente não tem essa informação, mas toda a confusão foi registrada pela câmera de segurança aqui do bar. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas que trabalham aqui na região e eles falaram que isso é muito comum. Aqui na QE 40 do Guará tem muitos bares,
tem distribuidoras e é frequente esse tipo de confusão, né? Principalmente aos fins de semana. As pessoas às vezes bebem, ficam um pouco alteradas e acabam aí causando brigas e também ameaças, né? Nesse caso, o segurança passa bem, mesmo assim acabou sendo atingido por essa faca desse, né, cliente que queria entrar, mas claro, não podia porque ele estava armado. Eu volto com você, Malta. Muito obrigado, Kátia, pelas informações. É que a pessoa quer entrar bêbada, quer entrar causando confusão e quer entrar armada com uma faca. Aí como é que pode um negócio desse? Muito obrigado, tá? Nos falamos já já. Ô, gente, aquela história de que os cigarros eletrônicos são menos nocivos para o nosso corpo do que o cigarro normal, isso é mentira, tá? Os médicos acenderam um alerta contra os vapers, que é uma modinha entre os jovens, até entre os artistas. Isso porque tem evidência científica de que esses cigarros aumentam as chances de doenças crônicas, como câncer na faringe, câncer no pulmão, além de causarem forte dependência química mesmo. Deixa eu te perguntar, você tem percebido o aumento do uso do cigarro eletrônico? Eu tenho. Então você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que já está aqui no cantinho da tela para você compartilhar com a gente a opinião. Ó, você tem percebido o aumento do uso de cigarro eletrônico? Primeira resposta, por onde eu ando não, viu? O povo aqui fuma é o clássico mesmo. Ou cigarro de palha, né? Ou outro cigarro. Depois, aumentou demais, os jovens estão achando que faz menos mal e isso é mentira. Essa seria a opção que eu marcaria. Porque, gente, eu tenho ido em tanto lugar, menino, que você acha que você tem 12, 13 anos, ó, igual a caipora. E a terceira opção é, não reparei, nem gosto de fumaça para mim é só de churrasco. Enquanto você vota, a gente vai tratando desse assunto que você precisa saber. Termina nessa semana o prazo para coletar evidência científica pela Anvisa sobre o tal do cigarro eletrônico. E o objetivo desse trabalho é reunir informações para decidir sobre a venda e o uso desses produtos aqui no Brasil. Logo após o surgimento dos cigarros eletrônicos na década passada, a Anvisa proibiu a venda, importação e propaganda desses produtos no Brasil. Mas na internet e no comércio tradicional é fácil encontrar os dispositivos, como na rua 25 de Março, no centro de São Paulo. Foi para evitar os transtornos do cigarro convencional que Rose passou a usar o eletrônico, mas logo ela percebeu algo errado. Comecei a sentir a minha garganta diferente. E quando eu tomava o líquido, ela queimava. Isso acontece porque, segundo os médicos, os chamados dispositivos eletrônicos para fumar carregam as mesmas características dos cigarros tradicionais, mas são ainda mais nocivos à saúde. Um estudo do Instituto Nacional do Câncer também mostra que, em vez de ajudar uma pessoa a deixar o vício, eles podem aumentar em até 4 vezes as chances de quem começa a usar se tornar um fumante convencional. Por conta disso, há quase 2 anos, a Anvisa reabriu o debate sobre a regulamentação ou não dos cigarros eletrônicos no país. Um encontro virtual reuniu nesta segunda-feira representantes de várias entidades médicas. Diferentemente do cigarro convencional, que demora às vezes 20 ou 30 anos para manifestar a doença no usuário, o cigarro eletrônico tem mostrado essa agressividade em menos tempo. Para o Conselho Federal de Medicina, é preciso deixar claro os perigos dos cigarros eletrônicos. O reforço aos mecanismos de fiscalização e controle, desenvolvimento de campanhas de esclarecimento sobre malefícios do uso do cigarro eletrônico, sempre de forma cooperativa com todas as sociedades e instituições. Gente, antigamente, quando eu era adolescente, por exemplo, se eu chegasse em casa depois de ter fumado um cigarro, tabaco mesmo, ia ser difícil disfarçar, né, para os meus pais, porque o cheiro é bastante forte. A questão do vapor é que ele tem cheiro de balinha, tem cheiro de essência, então fica até complicado o pai e a mãe monitorarem pelo cheiro que o menino ou que a menina chega em casa, se ele está usando isso na rua, porque fica difícil de saber. O que nós temos certeza é que até nas redes sociais, essa modinha do vapor tá que tá. Os vídeos soltando fumaça pra cima estão na moda e pra todo lado nas redes sociais tem um. De acordo com um relatório nacional de doenças crônicas não transmissíveis em tempos de pandemia, 1 a cada 5 jovens de 18 a 24 anos usa cigarro eletrônico no Brasil. Isso equivale a quase 20% da população nessa faixa etária. A região que mais fuma esse tipo é a Centro-Oeste, com mais de 11% da população. Normalmente, o primeiro contato acontece em festinhas, rodas de amigos. Foi assim com o MC Dante,
e começou a fumar com 15 anos de idade. O primeiro contato acontece ali por conta de um amigo que já utiliza, às vezes um amigo que já até revende, que tem uma loja. Aí o primeiro contato acontece ali. Do vapor, que é esse equipamento recarregável com líquido, ele passou para o pod, que parece um pendrive e normalmente é descartável. O pod veio até com uma alternativa para reduzir a utilização do cigarro convencional. E até então, o que se sabe aí do boca a boca, do popular, é que seria menos prejudicial, pela forma que é gerada a fumaça, né? No cigarro é pela combustão, no pod, no vapor já é pela vaporização. Não tem aquela combustão do alcatrão, do monóxido de carbono. Seria, em tese, as substâncias mais cancerígenas. Só que hoje ele fuma até nas redes sociais, nos videoclipes. Seria uma forma de status que agrada quem consome aquele tipo de conteúdo. Mas desde 2009, a importação, comercialização e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar foram proibidos aqui no Brasil pela Anvisa. A decisão foi tomada com base na inexistência de dados científicos que comprovassem as atribuições relacionadas a esse produto. É que muitas vezes eles vendem a promessa de serem menos prejudiciais à saúde e que também ajudam a se libertar do vício. Mas artistas também cederam ao encanto do aparelhinho perigoso. O cantor Zé Neto, que faz dupla com o Cristiano, desenvolveu um problema no pulmão por conta do uso de cigarro eletrônico. Realmente passei por um problema sério do pulmão devido a cigarro, desses vapor. Inclusive dou alerta aqui para quem mexe com essa bosta, para com isso, porque é um cigarro como qualquer outro e faz mal do mesmo jeito ou até mais. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. A cantora Solange Almeida também se rendeu. Ela tinha parado de fumar em 2005, mas recentemente foi apresentada ao cigarro eletrônico, com a promessa de que não fazia mal. Começou numa festa particular, e eu vi aquilo, que interessante. Legal, aí, olha só, não tem nicotina. Eu digo, não tem Você não, cai nessa me dê história. aqui, não tem não, isso aqui é um vaporzinho e não sei o quê. Com saborzinho. Rapaz, meu amor, saborzinho que eu quase perdi foi tudo, que meu pulmão fica lascado, entendeu? O cigarro eletrônico, ele tem riscos próprios do cigarro eletrônico, que são o líquido que é aquecido e que contém a nicotina, ele tem um filamento para aquecer a nicotina. Esse filamento tem metais como níquel, latão, cobre, cromo e outros metais. Esses metais são inalados quando você está inalando a nicotina. O nível de níquel, por exemplo, nos usuários de cigarros eletrônicos é de 2 e chega a ser 100 vezes maior do que os usuários de cigarro convencional. E o níquel é um produto cancerígeno que está relacionado a câncer de pulmão e câncer de seios nasais. Gente, para que você vai fazer um negócio que é certo que você vai se arrepender depois? Porque pode até ser gostoso na hora, ser legal na hora, mas depois você vai se arrepender, hein? Olha só, 79%, quase 80%, né? Dos nossos telespectadores responderam. A pergunta foi, você tem sentido o aumento do uso do cigarro eletrônico? E a resposta de 8 de cada 10 telespectadores é, demais, os jovens estão achando que faz menos mal, o que é mentira. A gente viu ali o Zé Neto, da dupla com o Cristiano, dizendo que se deu mal com cigarro eletrônico, e a Solange, que é ex-aviões do forró, também dizendo que o pulmão dela, coitada, foi para as cucuias por conta do cigarrinho. E os melhores são os comentários, olha só. Oi, malta, meu nome é Ingrid, eu até fumava, mas depois que comecei a acompanhar as reportagens feitas por vocês, andei pesquisando mais e não quero mais isso pra mim. Parabéns, Ingrid. Quando a gente descobre coisa nova, informação que vale a pena pra nossa vida, faz a gente mudar de comportamento, isso é muito bom. Obrigado, tá? E aqui em Taguatinga passa o povo vendendo no bar. Quem está falando é a Marisa, de Taguatinga Sul. Muito obrigado a vocês todos que participaram da nossa enquete. Você, menininho, menininha, não mexe com isso não, bobo. Vai fazer um esporte, vai fazer outra coisa. Cigarro não tá com nada. Até porque deixa o sorriso feio. No noticiário, um policial militar de folga prendeu em flagrante 2 homens que tentaram furtar cabos de energia nesse último fim de semana no centro de Taguatinga. Era por volta das 8 horas da noite de sábado, quando 2 criminosos foram presos em flagrante, tentando furtar cabos de energia em um prédio no centro de Taguatinga.
Na imagem registrada pelo circuito de segurança, os assaltantes aparecem se entregando após serem abordados por um policial militar de folga. É possível ouvir as sirenes e logo em seguida outros PM chegam de motocicleta. O policial militar que evitou o furto é o capitão Ferraz, do 17º Batalhão, que fica em Águas Claras. Segundo informações da PM, o policial estava em uma reunião no condomínio quando foi acionado pelos porteiros. Eles informaram que viram pelas câmeras de segurança que a dupla estava tentando pegar os cabos. Antes mesmo de arrombarem o compartimento por onde passa a fiação, o capitão conseguiu render os criminosos. Tem acontecido muito, a Polícia Militar tem pedido bastante, várias quadrilhas especializadas, inclusive se fazem por empresas de manutenção de cabo, manutenção de internet, que acabam furtando esses cabos para revenda e retirada do cobre. E tem prejudicado muita gente. Um levantamento realizado pela concessionária Neo Energia revela que só este ano o prejuízo financeiro da empresa com furto de cabos foi de quase R$600 mil. Em todo o ano passado, o custo desse crime ultrapassou os R$4 milhões. Até o mês de abril de 2022, mais de 10 mil metros de fiação foram levados por bandidos. Em 2021, superou 80 mil metros. De acordo com a empresa, a polícia registrou no ano passado 444 casos desse tipo de crime na capital. E nos 4 primeiros meses deste ano, foram 137 ocorrências. As regiões administrativas mais atingidas são Asa Norte, Asa Sul, Sudoeste e Águas Claras. Para combater essa prática, a Neo Energia Brasília está implantando sistemas eletrônicos de segurança em subestações e galerias subterrâneas para inibir o acesso às instalações por pessoas não autorizadas e repassar para as autoridades policiais informações que possam auxiliar na identificação e prisão dos criminosos. Quem comete esse crime, além de colocar a sua própria vida em risco, pode pegar até 8 anos de prisão. Não, e também apurrinhar a vida de milhares de pessoas, inclusive em casos graves de gente que precisa de energia elétrica para manter um respirador ligado. Tem gente de home care que precisa de um pequeno aparelho médico que fica dependendo da energia elétrica. É uma mãe que tem que esquentar no micro-ondas um leite para um recém-nascido. Quer dizer, a pessoa custa a própria vida, coloca prejuízo para os outros e ainda apurrinha a rotina das pessoas. Segundo a Neo Energia, 50 mil pessoas já foram prejudicadas nesse ano no Distrito Federal por causa dos furtos de cabos de energia. A concessionária recomendou que quem flagrar ou quiser denunciar, que entre em contato com a Polícia Militar pelo 190. Quem quiser colaborar com alguma investigação, aí pode ligar no telefone da Polícia Civil, que é o 197. 3 homens foram presos pela Polícia Militar porque estavam portando uma arma sem registro. Mas presta bem atenção, essa arma da qual a gente está falando é uma pistola Mauser C96, que é uma arma histórica. Começou a ser produzida durante a Primeira Guerra Mundial. É uma arma muito valorizada entre os colecionadores e o valor de mercado pode chegar a mais de R$15 mil. Como que a polícia chegou até eles, Vanessa Vitória? Pois é, Felipe, boa tarde de novo. A polícia estava fazendo um patrulhamento de rotina ali pelo Varjão quando ouviu disparos. E aí foi conferir o que estava acontecendo, né? E era em frente a uma casa que estava tendo algum evento. E aí se deparou com esses 3 homens que partiram em disparada aí. Mas quem vai dar os detalhes aí dessa operação vai ser o Tenente Garcês para explicar como que essa arma estava no carro, que arma é essa, você já deu um pouco de detalhes aí. Tenente, boa tarde para você. Então, eles tentaram fugir, a polícia escutou os barulhos, correu para lá. E eles ficaram perto. Bem, boa tarde, Vanessa. Boa tarde aos telespectadores. Foi isso mesmo, Vanessa. A Polícia Militar estava fazendo patrulhamento na área do Varjão, né, quando escutou os disparos de arma de fogo. De pronto, os policiais foram até o local e conseguiram visualizar, né, um homem que correu para dentro de um carro, né, com objetos na mão. E a polícia conseguiu acompanhar esse carro. Aí conseguiu abordar logo em seguida. E, para surpresa dos policiais, foi encontrada essa arma, né? Uma arma alemã, marca Mauser, modelo C96. Uma arma que foi utilizada na Primeira e Segunda Guerra Mundial, bem como na Guerra do Afeganistão. Uma arma bem antiga, bem rara, né? E os colecionadores aí estimam muito por ela. Potente essa arma?
Sim, é uma arma 9mm, né? A mesma arma utilizada pelo Exército Brasileiro, também pela Polícia Federal, bem como a Polícia Militar do Distrito Federal também. E eles estavam usando, dá pra gente saber aí se eles usavam para assaltos? Dos 3, algum tinha passagem já? Sim, 2 tinham passagem, né? Inclusive por tráfico de drogas, tentativa de homicídio. Agora, as informações são muito preliminares ainda. Não conseguimos afirmar que essa arma estava sendo utilizada para outros furtos ou roubos, né? Mas vai ficar a cargo da Polícia Civil agora nessa investigação. Inclusive, a Polícia Civil também vai ficar encarregada de entender como é que essa arma veio parar aqui, né, tenente? Porque pelas imagens, a gente estava vendo as fotos da arma, a numeração dela não está raspada. Sim, correto. A numeração está preservada da arma, então vai ficar a cargo da Polícia Civil fazer essa investigação para ver quem é o real dono dessa arma, correto? Por ser uma arma muito rara, né, e bastante cobiçada aí pelos colecionadores, talvez a gente consiga lograr êxito em saber quem era o verdadeiro dono. E dos 3, algum ficou preso? Sim, né? Um ficou preso pelo porte ilegal de arma de uso permitido, além do disparo em via pública. Ele assumiu que a arma era dele, então? Ele que estava com ela? Sim, assumiu. No momento lá, os policiais chegaram no local, ele assumiu que tinha feito os disparos e que era o proprietário da arma. Que estranho, né? Ficar disparando aí para o alto com uma arma dessa, raríssima. A gente não sabe aí qual o intuito, mas se estava tentando se exibir, já que tinha um evento ali em frente. Sim, Vanessa. Infelizmente é o que ocorre, né, nas cidades, né? As pessoas, né, utilizam aí das armas de fogo, fazem o uso indevido e acabam cometendo esse tipo de crime, né? Tiro para o alto, e infelizmente ocorre, né? Mas a Polícia Militar está aqui para isso, né? Para coibir esse tipo de atitude. E colocando a vida do próximo em risco, né? Até porque a passagem de 2 aí já era mostrando que o passado deles condena. Agora, com relação à arma, ela foi apreendida, né? Fica à disposição também para essa análise, para entender como é que veio parar aqui no Distrito Federal. Mas já teve uma outra apreensão assim, tenente, de uma arma desse tipo aqui no DF? É comum ter isso? Sim, já tivemos uma apreensão em 2016 pela Polícia Militar do Distrito Federal também, uma Mauser, uma arma parecida com essa, só que é uma arma rara, não é comum encontrar, até os policiais que fizeram a apreensão ficaram bastante assustados, né, encontrar essa arma aqui no Distrito Federal, uma arma que foi usada na Primeira e Segunda Guerra Mundial, então não é comum. Então aí vamos investigar, saber o paradeiro dessa arma, tá ok? Muito obrigada pela sua participação. Então, Felipe, fica a cargo agora da Polícia Civil entender como que essa arma veio parar aqui, se ela foi aí furtada, roubada de algum colecionador ou se foi passando mesmo de mão em mão até chegar nesses 3 que foram localizados lá no Varjão no domingo. Deixa eu tirar uma dúvida rapidinho, VV. Porque essa mania do povo ficar atirando para cima para comemorar ou mesmo de forma irresponsável, será que pode colocar a vida de outra pessoa em risco? Eu já ouvi dizer que quando se atira para cima, a bala que subiu uma hora desce, se desce pode atingir alguém. Pergunta isso pro tenente, por gentileza, se a gente pode tirar essa dúvida aqui ao vivo. Tenente, o Felipe está com uma curiosidade com relação ao tiro para cima, para o alto. Esse tiro pode ser perigoso para alguém? Falam que o que sobe e desce é perigoso, pode atingir uma pessoa ou só se realmente o disparo for na altura ali? Não, com certeza, o disparo para o alto também é perigoso, né? Assim que o projeto sobe, ele também desce, né? Uma velocidade também grande. Então, caso atinja alguém, essa pessoa vai ficar gravemente ferida, com certeza. Então, vocês estavam se exibindo risco, inclusive, para eles? Sim, para eles também, com certeza. Esse risco é grande. Perigoso, então. Bastante perigoso. Felipe, perigoso, então, realmente colocando a vida em risco aí, inclusive deles, né? Se a gente não sabe o intuito ainda, a polícia vai tentar entender por que eles dispararam. Foi ótimo, né, eles terem feito esse disparo, porque chamou a atenção dos policiais, mas realmente colocando a vida até deles mesmo em risco. VV, quem não te conhece pessoalmente pode estar com a impressão nesse momento que você é uma mulher baixinha, mas você não é. Quanto que você tem de altura? Felipe, eu tenho 1,70. Você tá vendo? Como não é baixinha pra mulher, não. Ele é muito alto. Quanto mede o tenente? Qual a sua altura, tenente? 1,92. 1,92, Felipe. E pra piorar a minha situação, hoje eu vim de tênis. Como que eu faço um negócio desse? Semana passada tava a Vitória Mello aí, VV, e aí ela tava ao lado de uma policial militar mulher. A gente teve a impressão que a Vicky estava sentada num banquinho, porque a policial era tão alta. Isso acontece com entrevista presencial. Obrigado, VV, pelas informações. Agradeço ao tenente pela presença ao vivo. Valeu.
4 mulheres e um homem foram presos no aeroporto JK depois que foram flagrados. Não, você tá brincando. No aeroporto, o povo tá muito abusado. 57 quilos de drogas nas malas. Essa droga estava em 5 malas suspeitas e que foram retidas pela fiscalização de auditores da Receita Federal depois de passarem pelo scanner. Segundo os fiscais, o grupo embarcaria para João Pessoa, capital da Paraíba. Todos foram autuados e devem responder pelo crime de tráfico interestadual de drogas. Para driblar a crise financeira, eu sei que tem muita gente fazendo de um tudo, né? Economizando no supermercado, tentando andar menos de carro, não desperdiçando alimento, mas mesmo assim o negócio tá dureza. E na hora de comprar roupa, porque diz que roupa de homem, por exemplo, ficou 20% mais cara, né? Recentemente. Aí a alternativa em grandes cidades do Brasil tem sido a compra de roupa no quilo. Nesse negócio que segue o modelo da brasileiríssima e popular venda de comida por peso nos restaurantes. Sabe o self-service de comida onde a gente almoça? Agora é self-service de roupa. O cardápio é para todos os gostos, mas não estamos falando de comida. Achei algumas calças jeans bem bacana, algumas pecinhas que dá para montar uns looks legais aí, bem legal. Hoje está valendo tudo para economizar, até mesmo encarar esta montanha. Só tirar os sapatos e se enfiar aqui, procurar o que você quer, é uma loucura. Então vem com uma roupa confortável, com tempo e muita disposição que dá certo. Em todo o Brasil, nos últimos 12 meses, comprar roupa também ficou mais caro. As femininas tiveram uma alta de mais de 15% e as masculinas 18%. Tem uma causa que é indireta, que é o aumento, por exemplo, do preço do combustível, que faz ficar mais caro você deslocar a mercadoria, você entregar a mercadoria. Mas também tem uma relação direta, por exemplo, apesar de muitas vezes o algodão ser brasileiro, essa peça ela é beneficiada fora, ela é feita fora. Quando ela entra aqui com uma taxa de câmbio muito alta, o preço dela sobe. Por isso, esta loja de roupas por quilo, no centro de São Paulo, tem atraído muitos consumidores e lojistas de outras cidades do Brasil. São cerca de 50 clientes por dia e a visita é só com hora marcada. A diversidade de produto, né? Preço, com certeza, e a qualidade, que tem coisa muito boa, né, para você garimpar. Então, é o que traz as pessoas aqui, acredito. O quilo da roupa por aqui custa R$ 25, o que dá 7 camisetas como esta. Já o jeans, que é um tecido mais pesado e mais nobre, custa um pouco mais caro, R$ 50 o quilo. São 3 peças. Nossa sacola já está cheia, compras finalizadas, 7 camisetas e 3 calças jeans. Quanto que saiu? R$ 92,75. Para a Célia, estar na moda mesmo é fazer bom negócio e não ter dívidas. Vale muito a pena. Vamos dizer assim, com R$50 você consegue pegar 3 calças jeans e hoje você paga quase 80 numa calça jeans. Daí para mais. Daí pra mais, né? Gente, 12h31, deixa eu fazer rapidinho aqui um minuto de homenagem a você que nos acompanha todos os dias. A foto que a gente coloca na tela nesse momento é do Marcos Juan. Olha só, ele estava assistindo ao É Sábado, antes de ontem, e a mãe, a Noélia Ferreira, mandou essa foto pra gente, dizendo: parabéns, Malta, pelo belíssimo trabalho, estamos aqui ligados no seu programa. Esse é meu filho, ele pediu para tirar a foto e mandar para vocês. Muito obrigado, Noélia e Marcos Juan, pela companhia de sempre, porque é uma alegria pra gente saber que mãe e filho, que a família toda tá ligada aqui no SBT. Ó, @FelipeMaltaTV é o meu Instagram, por onde você tira uma selfie do nosso jornal. Ó, tipo agora, eu vou estar aqui assim, ó. Aí você vai tirar selfie, manda pra gente, a gente coloca aqui na tela pra te agradecer pela companhia. Sem você não tem razão pra gente fazer jornalismo responsável sem perder o otimismo. Continuando, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e daqui do Distrito Federal diz que vai recorrer de uma decisão do ministro André Mendonça, lá do Supremo Tribunal Federal, sobre a cobrança do ICMS sobre o óleo diesel. Na sexta-feira, o Mendonça atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e suspendeu o jeito que os estados queriam aplicar a alíquota do imposto. O ministro do Supremo, André Mendonça, deu um prazo de 5 dias para que o Conselho Nacional de Política Fazendária preste informações sobre o ICMS aplicado no diesel. Segundo a decisão, a complexidade e relevância da questão justifica a urgência para que se dê início imediato à construção de uma solução efetiva
com os parâmetros constitucionais reguladores da matéria. A ação será julgada pelo plenário do STF, ainda sem data marcada. A liminar do ministro atendeu a um pedido do presidente Jair Bolsonaro por meio da Advocacia Geral da União, que defende a inconstitucionalidade da atual política utilizada pelos estados, que cria a possibilidade de que cada unidade da federação cobre uma alíquota diferente do ICMS sobre o diesel, até mesmo acima da taxa estabelecida em lei sancionada pelo presidente Bolsonaro em março, que estabelece uma alíquota única do ICMS para os combustíveis. O objetivo do projeto é evitar a alta do preço. Os secretários estaduais de Fazenda se reuniram neste sábado para discutir sobre a liminar do ministro André Mendonça e decidiram recorrer. Na prática, os estados teriam que cobrar um ICMS maior do que aqueles que eles estavam prevendo. No caso do estado do Ceará, nós cobraríamos 17 centavos a mais para cada litro de diesel que estivesse sendo transacionado no estado do Ceará. Nós não acreditamos e lutaremos para tirar esse valor. O presidente Jair Bolsonaro comemorou a decisão de Mendonça. Ajuizamos uma ação no Supremo Tribunal Federal. E lá eu tenho 2 ministros indicados por mim. Então a chance é 20%. E Papai do Céu nos ajudou. Hoje pela manhã, ajuizamos a ação, caiu com o ministro André Mendonça, e com total isenção, ele deferiu a liminar. De modo que o ICMS do diesel tem que ser uniforme em todo o Brasil. Não vai existir mais, espero que o Pleno ratifique isso. O presidente Jair Bolsonaro tem criticado por diversas vezes os constantes aumentos do preço dos combustíveis. Isso acontece em meio à pressão da inflação no país e diante do cenário de guerra entre Rússia e Ucrânia, o que pode causar ainda mais aumento no preço dos combustíveis, já que a Petrobras segue os preços do barril do mercado internacional. Segundo esse economista, a decisão pode gerar problemas aos estados. Vai faltar recursos para esses governos. Se o governo federal não der um tipo de compensação, isso vai dificultar as finanças públicas estaduais e municipais. Olha só, gasolina está caríssima, né? Isso não é novidade, mas não é só aqui no Brasil. Em todo o planeta, os governos dos países estão tentando achar solução para conter a alta no preço dos combustíveis. Entre as medidas mais comuns mundo afora estão corte de impostos, criação de um auxílio para as pessoas mais pobres e também liberação de barris da reserva estratégica de petróleo. A cada ida ao posto de combustível, uma surpresa. É muito dinheiro, quase $100 para encher o tanque de um carro pequeno como este? É ridículo, disse Steve, morador da Califórnia. O litro da gasolina nos Estados Unidos custa em média $1,20, equivalente a pouco mais de R$6, valor alinhado ao que aponta a média mundial. Segundo o levantamento da Global Petrol Prices, que reúne dados oficiais do preço do combustível pelo mundo, Hong Kong atualmente tem a gasolina mais cara. Em seguida, estão Noruega, República Centro-Africana, Mônaco e Dinamarca. No Brasil, o preço médio do litro se equipara hoje ao cobrado no Marrocos, nas Filipinas e na Costa Rica. Os preços estão instáveis por causa da guerra na Ucrânia, disse Andrew Gross, porta-voz da Associação Americana do Automóvel. A inflação, que nos Estados Unidos flutua na casa dos 8,5% no índice anual, também é puxada pela alta dos combustíveis. Subiram os preços dos alimentos, da energia elétrica e do que é vendido nas bombas. Para conter o aumento nos postos, o governo americano passou a liberar diariamente 1 milhão de barris de petróleo da reserva estratégica. A maior oferta pode significar, a médio prazo, redução nos preços, o que na prática ainda não aconteceu por aqui. Na Ásia, a estratégia foi outra. Índia e Coreia do Sul, por exemplo, cortaram impostos do diesel e determinaram um valor limite para os postos para evitar preços abusivos. A China, que registrou inflação de 8% em abril, também cortou a taxação dos combustíveis.
Na América Latina, a aposta mexicana foi também a de definir teto máximo para o preço das bombas. Mas nenhuma parte do mundo sofreu tanto impacto no setor energético por causa das sanções ao petróleo russo como a Europa. No Reino Unido, o parlamento definiu uma ajuda de custo mensal equivalente a R$ 940 para famílias de baixa renda conseguirem pagar energia elétrica e gás. Medida parecida adotada pelo governo de Portugal, que passou a financiar parte do gasto mensal das famílias mais pobres com combustíveis. Por aqui, Joe Biden garante que a prioridade do governo americano é combater a inflação. O que posso fazer? Questiona o morador da Flórida, que trabalha com transporte e, por enquanto, não vê outra solução a não ser cortar os gastos para encher o tanque. Olha só, se gasolina tá cara no mundo inteiro, isso vai ser um problema que não vai ser resolvido tão breve assim. Vamos pensar aqui juntos, qual que é a medida que despreocuparia boa parte das famílias quanto ao preço do combustível? Investimento em transporte público decente. Milhares de pais e mães de família brasilienses, eu tenho certeza disso, deixariam o carro em casa ou optariam por não ter esse custo, que além do combustível tem a manutenção, o IPVA, o seguro, se pudessem contar com um sistema de ônibus e metrô que os permitisse se locomover pelo Distrito Federal de forma digna e confortável. As eleições estão chegando, então no nível distrital e nacional, a gente precisa trazer esse tema. O investimento em transporte público de qualidade poderia mudar a cara do nosso país e poderia livrar de uma vez por todas a preocupação que muita gente de classe média baixa, que é quem tem carro e está preocupado com combustível, está hoje para poder vir trabalhar. Imagina a pessoa que precisa encher o tanque 2 vezes por mês, talvez more um pouquinho distante do plano piloto, para vir até aqui, gasta mais de R$1.000 por mês com combustível. Isso não é justo. E o que a gente poderia estar fazendo? Investindo no tal do transporte público de qualidade para zerar ou pelo menos diminuir muito essa preocupação. Continuando, o presidente Jair Bolsonaro participou ontem do evento que os seus apoiadores resolveram chamar de lancheata, que é a mesma coisa de motociata, mas dessa vez com veículos náuticos, não é isso? O evento foi organizado em apoio ao governo dele no Lago Paranoá e começou às 9 da manhã. No meio da tarde, Bolsonaro apareceu de jet ski e tirou foto com apoiadores, que participaram desse ato em lanchas, veleiros e outras embarcações. A maioria dos participantes estava usando bandeiras do Brasil e roupas em verde e amarelo. Mesmo com o preço alto das carnes, muita gente também fazia churrasco, dentro dos barcos, e alguns manifestantes pediam a destituição de ministros do Supremo, o que é inconstitucional. Antes de ir à lancheata, Bolsonaro andou de moto e foi a 2 feiras aqui do Distrito Federal. Antes de ir para o lago, o presidente falou com apoiadores na Praça dos Três Poderes. Vamos ouvi-lo. As petrolíferas do mundo todo diminuíram sua margem de lucro. A Petrobras aumentou um pouco a margem dela, está em torno de 30%. Lá fora, no máximo, 15%. Diminuíram porque a margem de lucro? Para não fazer com que seus países quebrassem. O que eu apelei há 2 quintas-feiras atrás? Por favor, Petrobras, não quebre o Brasil. A margem de lucro deles, eu falei, é um estupro. Tá? Tem 44 bilhões de lucro do primeiro trimestre, onde 44% vai para os acionistas, Grande parte dos acionistas são fundos de pensões nos Estados Unidos. Nada contra, ninguém ganha dinheiro. Mas o que está acontecendo no Brasil não é justo. Presidente, vai ter troca do presidente da Petrobras? Pergunta para o Adolfo Saxida. Ele é o presidente, é o ministro das Minas e Energia, que trata disso. Rapidinho, que eu falei lancheata, mas o nome que eles deram foi lanchaciata, tá, gente? Desculpa pelo erro. Larissa Arantes está com a gente aqui agora. Boa tarde, Larissa. Essa fala aqui que a gente acabou de ouvir do presidente Bolsonaro dizendo para o apoiador perguntar para o ministro de Minas e Energia a história do presidente da Petrobras mostra que o clima está tenso, causado pelo preço dos combustíveis nas alturas, está tenso na política e eu acho que vai continuar desse jeito. Boa tarde para você, bem-vindo ao SBT Brasília. Ei, Malta, boa tarde para você. Muito obrigada. Bom, é isso, Um clima que está tenso porque a gente viu a polêmica surgindo desde a semana passada, quando o novo ministro de Minas e Energia defendeu a possibilidade de privatização
da Petrobras, né? No dia seguinte, ele se encontrou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, fez o pedido para que os estudos sobre a privatização fossem iniciados e Guedes disse, então, que daria, sim, prosseguimento a essa demanda do novo ministro de Minas e Energia, né? Bom, mas Malta, eu tenho conversado com alguns especialistas, inclusive a gente tem destacado isso no SBT News, que dizem que uma possível privatização da Petrobras não significa que a gente vai ter redução no preço dos combustíveis, né? Além disso, aqui no Senado a gente viu o presidente da casa, Rodrigo Pacheco, dizendo que essa questão não está no radar, e se a gente pegar outras propostas de privatizações que estão aqui no Congresso, por exemplo, a dos Correios, ela está parada aqui no Senado na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, toda uma polêmica gerada, muita repercussão também aqui no Congresso, mas que, claro, a gente segue para saber, para observar se de fato vai haver esse estudo, vai haver essa possibilidade de privatização da Petrobras e, claro, qual que vai ser o impacto no bolso do consumidor, né, Malta? Eu não entendo muito desse assunto de privatizações não, Larissa, mas imagina uma coisa, com o governo sendo acionista majoritário, ainda que não seja muito difícil, né, interferir na política de preço internacional, ainda é uma voz muito forte dentro das decisões, dentro da empresa na hora de tomar decisão. Uma vez que está com o livre mercado, aí o governo tem pouca ingerência sobre o que pode acontecer. Se há algo que ainda pode se fazer como política pública, é quando o governo tem a maior parte da empresa, senão, né, tem que ter uma regulação muito bem feita para a gente conseguir não levar esse prejuízo para o consumidor final. Muito obrigado, tá? Boa semana para você de trabalho, a gente volta a se ver amanhã. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral em agosto desse ano, disse que a democracia no Brasil será garantida com eleições limpas, transparentes e, frisou ele, com urnas eletrônicas. A declaração foi feita durante o Congresso Brasileiro de Magistrados em Salvador. Segundo Moraes, que estará à frente do Tribunal Superior Eleitoral durante as eleições, o Poder Judiciário vai continuar fiscalizando e garantindo a democracia. Durante o discurso, o ministro criticou a ação de grupos que produzem conteúdo falso e incentivam a desinformação. As milícias digitais produzem um conteúdo falso, notícias fraudulentas, porque tem toda uma produção de conteúdo falso, só que tem o mesmo ou mais acesso que a mídia tradicional e desacredita a mídia tradicional. A internet deu voz aos imbecis. Hoje, todo mundo é especialista. A pessoa coloca terno, gravata, coloca um painel falso atrás de livros e começa a fala desde guerra da Ucrânia até o preço da gasolina, passando pelo judiciário e acaba sempre atacando o Supremo. Ontem, no mesmo evento, o atual presidente do TSE, ministro Edson Fachin, destacou a conclusão dos testes que garantem a segurança do processo de votação pelas urnas eletrônicas. Fachin lembrou ainda que é preciso que todos os poderes respeitem o resultado das eleições. Olha, é sempre bom ficar atento às informações de segurança das urnas eletrônicas do Tribunal Superior Eleitoral. O TSE, obviamente, é uma instituição séria, que trabalha muito e que se preocupa com a lisura das eleições. Tanto que, mais uma vez, o tribunal concluiu mais um dos vários testes das urnas e, novamente, pôde comprovar que não há falhas no sistema de votação eletrônica no Brasil. Quando você for votar, pode confiar que o seu voto vai ser computado. No final das contas, quem recebeu o maior número de votos vai ser eleito. Foram 3 dias de testes e um só resultado. Dos 29 planos de testes, nenhum deles conseguiu alterar nenhum voto sequer ou mexer na totalização dos votos registrados e totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral. A testagem das urnas foi feita por hackers que buscaram vulnerabilidades que pudessem alterar o resultado das eleições, mas nenhum ataque conseguiu passar pelo sistema de segurança. No primeiro evento, em novembro do ano passado, 5 vulnerabilidades leves foram encontradas. O TSE fez correções do ponto de vista de infraestrutura de rede e a solução implementada pelo TSE foi validada pelos peritos da Polícia Federal. Em um congresso de juízes na Bahia, o presidente do TSE voltou a defender o sistema eleitoral e cobrou respeito ao resultado das urnas. Os poderes legislativo e judiciário
estão em harmonia com a Constituição e defendem o respeito às urnas. E é necessário que todos os poderes digam, sem subterfúgio, que vão respeitar o resultado das urnas das eleições de 2022. O representante das Forças Armadas no TSE, General Heber Garcia Portela, acompanhou a testagem das urnas eletrônicas. Ele foi o responsável por uma série de questionamentos e sugestões sobre o sistema na Comissão de Transparência das Eleições. Após um pedido do Ministério da Defesa, o TSE respondeu a todas as perguntas e descartou a possibilidade de fraude nas urnas. Mesmo assim, o entendimento no tribunal é que os ataques ao sistema eleitoral não vão parar até outubro. Este especialista em segurança digital participou dos testes e elogiou a segurança das urnas. O que a gente viu aqui foi um sistema bastante robusto. A urna é apenas a ponta de lança. A gente tem todo um conjunto de sistemas por trás dela e isso traz uma complexidade muito grande. É isso, e aí o estímulo é para que todo mundo vote, embora o prazo tenha acabado já, né, para você tirar título de eleitor, mas assim, todo mundo que está apto a votar, não deixa de ir não, vá, dê a sua opinião, porque quanto mais gente participar da decisão, mais legítima ela se torna. Seja quem foi eleito para presidente da República, para governador nos estados, deputado, senador, a gente entende que quanto mais brasileiros tiverem participado dessa decisão, mais valor e peso ela tem. Deixa eu, antes de continuar aqui o jornal, porque é só pedir que vocês mandam foto, né? E essa é muito fofa. Olha aqui quem mandou, a Ângela Cristine, é isso? Deixa eu ver se o nome. Ângela Cristiane. Ó que graça, gente. Ela falou por aqui, todo dia de trabalho é assistindo o Felipe. E hoje o trabalho é especial porque é dia do aniversário da minha mãe. Então tô fazendo uns docinhos para adoçar o dia da minha rainha. Obrigado, Ângela. O feliz aniversário, portanto, é para sua mãe, tá, Ângela? Para dona Paula, de 71 anos de idade, que mora em Taguatinga Norte, diz a Ângela, que nos acompanha todos os dias. Ai, mas fiquei com vontade de comer esse doce aí. Ô, Ângela, eu tô num jejum de doce, porque eu tô fazendo um jejum de doce, sabe? Para ver se eu dou uma cortada no açúcar e para conseguir uma graça que eu tô tentando lá com Deus. Mas eu posso voltar a comer doce dia 2 de junho. Se quiser mandar um desses aqui pra televisão, eu aceito, tá? Bota aí, Ronald, @FelipeMaltaTV, porque por esse Instagram eu recebo as suas fotos. E claro, se você puder me seguir também e deixar o seu recado, sua mensagem, seu comentário vai ser muito bom. E aí a gente coloca na tela sempre que possível, @FelipeMaltaTV, para agradecer você de casa que faz esse jornal aqui junto com a gente. Obrigado, Ângela, obrigado a todos vocês. Deixa eu continuar aqui. O Ministério da Saúde montou uma sala de situação para monitorar os casos suspeitos daquela hepatite misteriosa. Nossa, eu tô até perdendo um pouco do sono com isso, nem durmo. Mentira, eu durmo, só que demora que eu fico preocupado. Segundo a Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério, já foram 44 casos da doença notificados aqui no Brasil e a maioria em crianças. O último levantamento do Ministério da Saúde, e que aponta 44 registros da doença no Brasil, foi divulgado no último sábado. Até então, eram 47 notificações, mas 3 delas foram descartadas logo depois. Aqui no Distrito Federal, ainda não há nenhum caso suspeito da doença. Também no final da semana passada, o Ministério da Saúde criou a Sala de Situação para monitorar eventuais novos casos da doença. A hepatite misteriosa tem recebido esse nome porque tem aparecido supostamente sem causa definida e atacado principalmente jovens abaixo de 16 anos. No Reino Unido, onde o surto teria começado, o Imperial College divulgou uma pesquisa em que aponta uma possível relação da doença com casos prévios de Covid-19. Já a Organização Mundial da Saúde, a OMS, investiga a suposta relação da hepatite misteriosa com o adenovírus, responsável por infecções gastrointestinais e respiratórias. Preocupados, mas a gente tem que confiar que tem gente competente investigando essa doença e que logo, se Deus quiser, ela vai ser esclarecida, até porque a ciência tem nos trazido ótimas notícias. Veja essa, um novo tratamento contra o câncer de mama, que está em fase de teste aqui no Brasil e em outros 7 países, apresentou eficácia de 70%. Os pacientes, aliás, as pacientes de um hospital público aqui no Brasil receberam essa combinação, que combina uma droga com um anticorpo e deu certo. Roda aí. Jaqueline descobriu um câncer na mama há 3 anos. Passou por 2 cirurgias e inúmeras sessões de quimioterapia e de radioterapia. Mas a doença sempre voltou.
decidiu então participar de uma pesquisa com uma nova medicação. Com 6 meses de tratamento, a doença estabilizou. Então, nos meus exames de revisão não aparecem mais células. Ela é uma das 7 pacientes do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre, e uma das mais de 500 mulheres de 8 países que integram o estudo. O tratamento é aplicado em pessoas com metástase, quando o tumor se espalha e que não reagiram a outros medicamentos. O trastuzumab deruxtecan é uma medicação biológica. A droga, combinada com um anticorpo, é injetada no paciente. Ela entra na célula tumoral e lá dentro libera o medicamento que destrói não somente a célula doente, mas também as que estão ao redor, impedindo que o câncer se espalhe. Em 2 anos e meio de pesquisa, o resultado é impressionante. 7 de cada 10 mulheres com câncer de mama que receberam a medicação tiveram a diminuição ou até o desaparecimento dos tumores. A etapa seguinte será testar o tratamento em pacientes na fase inicial da doença. Em poucos dias ou até na primeira dose que elas utilizaram, já apresentaram uma melhora. Eu não tenho dúvida que o futuro vai estar nas drogas inteligentes como essa droga que nós estamos testando agora. O tratamento aprovado pela Anvisa é muito caro e ainda não é oferecido na rede pública. Segundo o Ministério da Saúde, para que ele entre na lista do SUS, um laboratório ou uma associação de pacientes precisa solicitar a oferta da droga à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias. Continuando, atenção, contribuintes, a partir de hoje, mais de 554 mil brasilienses podem pagar a primeira parcela e a cota única do IPTU 2022 e também da taxa de limpeza, né? Nesse ano, o IPTU poderá ser quitado em 6 parcelas ao invés de 4, como nos anos anteriores. O desconto da cota única também passou de 5% para 10%, que coisa boa. A Secretaria de Economia estima uma arrecadação de mais de 222 milhões com a primeira cota do IPTU e 37 milhões com a taxa de limpeza urbana. Para quem não recebeu o boleto em casa pelos Correios ou quer aplicar o desconto do Nota Legal, é possível emitir o imposto online pelo site receita.fazenda.df.gov.br. Lá você encontra também o calendário completo das parcelas para pagar, beleza? Deixa eu contar um negócio aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês já têm percebido. Mas a população do Distrito Federal está envelhecendo rápido. E por causa da baixa taxa de fecundidade, que é o quê? O número de filhos por mulher, a população vai precisar se adaptar. Uma pesquisa da Codeplan, que é a companhia de planejamento aqui do Distrito Federal, revelou que a população idosa daqui a 8 anos, em 2030, vai ser quase o dobro do tanto de idoso que tem hoje. Inclusive a dona Rosa, que é mãe da Wemily, nossa editora-chefe, ela vive dizendo que daqui a pouco vai ter mais gente na fila do preferencial do que na fila comum, de tanto idoso que está tendo aqui no Distrito Federal, tanta gente chegando à terceira idade. É bom saber que as pessoas estão vivendo mais, né? Eu quero mesmo viver muito. Agora que a gente vai ter que se adaptar, vai ter que se adaptar. Roda aí. A Etienne tem 47 anos. Casada há 12, a servidora pública que nasceu em Brasília conta que decidiu ter outras prioridades na vida, o que fez com que a maternidade não entrasse nos planos dela. Eu sempre pensava no meu emprego, pensava nas minhas viagens, pensava em poder ter a minha liberdade. Algumas pessoas chegam a achar que é egoísmo, né, da minha parte. Mas eu acho que não, eu acho que é uma questão de escolha. Há muito receio das mulheres de terem que escolher pela maternidade e deixarem de seguir uma carreira, de escolherem ter um segundo filho, talvez, por exemplo, e não conseguir um avanço naquilo que ela determinou nos estudos, né, no trabalho, no próprio empreendedorismo. Se o foco em outras prioridades seria o motivo para que as famílias brasilienses estejam decidindo não ter filhos, isso a pesquisa feita pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal não revela. Mas o fato é que o levantamento recente feito pela Codeplan aponta, sim, uma relação entre a redução na taxa de fecundidade e o envelhecimento na capital federal. Sendo assim, a taxa de fecundidade, que é a estimativa de quantos filhos uma mulher teria ao longo da vida reprodutiva, indica que no DF está em apenas 1,66, o que significa menos nascimentos, o que resulta no envelhecimento da população. Em 2020, a taxa de envelhecimento no DF chegou a 57,5%.
Já para 2030, a previsão da Codeplan é de que esse índice atinja 95%. Um Distrito Federal mais envelhecido no fim da década não é apenas um dado curioso, ele traz consequências econômicas para a população. Tem pessoas que vão depender dos sistemas públicos de saúde, de previdência, por mais tempo. Como a gente tem uma idade para se aposentar por volta de 65, um pouco mais, acaba que essas pessoas vão depender do governo por mais tempo. Este especialista em políticas públicas destaca que os dados sobre o envelhecimento populacional no DF servem de alerta para adaptações que o governo vai precisar realizar. O Estado terá sérios desafios para implementar políticas públicas capazes de trazer hábitos mais saudáveis para a população, capazes de diminuir a incidência de gastos com saúde pública, principalmente as incidências cardiovasculares. O casal Thaís e Márcio está decidido, não pretende ajudar o Distrito Federal a ter uma população mais jovem nos próximos anos. Eu sou jornalista, ele é publicitário, então a gente tem uma vida agitada profissionalmente, a gente tem metas de vidas profissionais a alcançar, né? Então eu acho que a gente é feliz assim. Eu ia dizer o seguinte, que ter filhos é a escolha de cada casal, né? E também a gente não pode ficar pentelhando as pessoas que eventualmente não se acham preparadas ou que não querem ter filhos. Assim, tem que ter, é obrigado. Deixa a pessoa, ela escolhe. Deixa eu voltar aqui para as notícias locais. O policial aposentado suspeito de matar pai e filho, né? O Edson do Carmo, de 63 anos, e o Alisson Rodrigues, de 31, pai e filho, donos de uma padaria lá em Taguatinga, esse policial tirou a própria vida. As vítimas foram sepultadas no último fim de semana e o Maicon Leão tem as informações pra gente. Bom, como se o caso tivesse encerrado, né, Maicon? Porque a pessoa que cometeu o crime se matou. Exatamente, Malta, mas a polícia ainda continua investigando, só que como você bem disse, o principal suspeito de tirar a vida de pai e filho foi encontrado morto na sexta-feira lá no setor L de Taguatinga, com sinais justamente que ele tinha tirado a própria vida. Inclusive, uma perícia está sendo feita para saber como foi esse caso, como ele foi morto, que horas aconteceu, já que o corpo foi encontrado no final da tarde de sexta-feira, ali por volta de 4 horas da tarde. Uma vizinha ali da região percebeu o veículo passando, mas depois não viu mais nada. E aí, no que ela foi fazer uma caminhada lá ao redor, junto com o filho, com o neto, na verdade, ela percebeu que o veículo estava abandonado em uma região de mato. Foi o próprio garoto quem virou para ela e falou: tem um homem morto ali. Essa mulher imediatamente chamou a polícia e confirmou que o corpo realmente era do suspeito de 56 anos de tirar a vida de pai e filho, donos de uma padaria lá em Taguatinga. Os dois, como a gente já mostrou aqui no jornal, foram mortos na porta do estabelecimento que eles tinham, e o principal suspeito é justamente esse policial civil aposentado. Os dois foram enterrados no cemitério de Taguatinga, Campo da Esperança. Malta, uma mistura de sentimento de muita tristeza e também de muita revolta. As padarias da rede não abriram no sábado, justamente uma forma de homenagem e também de protesto. Por conta desse caso, todos os funcionários compareceram no local, amigos e familiares, falavam justamente de como os dois eram queridos por todo mundo, por todos os funcionários. Os funcionários, inclusive, tratavam os dois como pais, já que eles tinham esse carinho e esse cuidado com todos os funcionários dessa rede de padarias. Inclusive, eles foram sepultados sobre esse sentimento de muita tristeza e de muita revolta pela situação, porque o que a polícia investigou até agora é que a vida dos dois podem ter sido tiradas, Malta, por conta de uma desavença de R$500, que era um aumento no aluguel que esse proprietário queria cobrar, já que os dois queriam expandir a padaria colocando alguns containers lá na área. E aí esse proprietário teria virado para eles que é o seguinte: para vocês colocarem esse container, vão ter que pagar um aumento no aluguel aí de R$500. Isso já vinha discutindo entre eles. Inclusive, no dia do crime, câmeras de segurança mostram que esse policial civil aposentado esteve lá no estabelecimento, consumiu, e aí depois ele teria voltado em uma moto e disparado contra os dois e fugido. Como a gente disse, agora teoricamente o caso praticamente está encerrado, já que o principal suspeito não está vivo mais para responder pelo crime, mas a polícia ainda precisa cumprir os trâmites burocráticos para entender o que aconteceu na morte do policial e também para elucidar, principalmente, quais seriam realmente as causas para que pai e filho fossem assassinados de uma forma tão cruel. Difícil comentar qualquer coisa, viu, Maicon? Só sei que as duas famílias estão precisando de oração e de apoio agora.
Embora a família de pai e filho que foram mortos dessa forma realmente estejam enfrentando uma tragédia dupla, né, que são duas pessoas que morrem, a família do policial que cometeu esse absurdo, essa tragédia e depois tirou a própria vida também não deve estar vivendo um dia fácil. Então que Deus abençoe a todos. Obrigado pelas informações. Uma empresa que administra condomínios criou um aplicativo para oferecer assistência às vítimas de violência doméstica. Teve uma lei que entrou em vigor no fim do ano passado, você está lembrado? Que obriga síndicos de condomínios a denunciarem os agressores. Aí com esse aplicativo fica até mais fácil de descobrir se tem alguma coisa acontecendo dentro do prédio. Foram 5 anos de casamento e violência psicológica, até que veio a agressão física. Ele chegou, ele estava muito agressivo, tranquei a casa, porque ele já estava muito alterado lá de fora. Aí ele arrebentou a janela, pulou e torceu meu braço para trás, na frente do nosso filho de 3 anos. A denúncia levou o ex-marido para a cadeia, mas por apenas um dia. Eu pedi medida protetiva, mas mesmo assim eu tenho receio muito ainda, porque ele tem que ver a criança, tem que ter esse contato, então eu tenho muito receio ainda. Medo, não querer ver o pai dos filhos preso, são muitas as questões que envolvem casos de violência doméstica e fazem boa parte das mulheres não registrar a queixa na delegacia. Mesmo sem contar com essas vítimas que não oficializam as denúncias, os números da violência doméstica no país chocam. De acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, só nos 3 primeiros meses deste ano, foram quase 22.700 queixas por meio do telefone 180. Só em São Paulo são 16 registros de agressões contra as mulheres por hora. Aqui, uma lei estadual que entrou em vigor no fim do ano passado obriga os síndicos de condomínios a denunciar casos de violência doméstica, mesmo que ocorram dentro dos apartamentos. Até os vizinhos que testemunharem esses episódios não devem se calar. A orientação é essa. Em briga de marido e mulher, temos sim que meter a colher. O Alexander já fez valer a lei na prática em um dos condomínios em que ele é síndico. Era um horário avançado da noite e uma discussão que aparentemente era apenas uma discussão e acabou havendo um pedido mesmo de socorro dessa moradora que saiu da unidade. E nós tivemos que fazer uma intervenção, acudir a moradora, enfim, entender a situação que tinha acontecido. Esta administradora de condomínios criou um botão de pânico disponível no aplicativo dos residenciais que aciona uma rede de apoio que não envolve a polícia. A denúncia é feita de forma anônima. Possuem mais de 1.000 voluntários na área jurídica, assistencial, que vão entrar em contato por WhatsApp com essa vítima e prestar todo o socorro, ajuda e encorajamento para essa mulher conseguir sair desse ciclo de violência. Já voltamos, não te falei que era rápido? E estamos de volta com a Operação Perseguidores. Policiais da delegacia de Vicente Pires prenderam um homem de 24 anos depois que, olha o abuso, ele descumpriu medida protetiva fixada pela justiça e começou a perseguir a ex-companheira. Esse homem invadiu o apartamento da vítima e as câmeras de segurança flagraram, inclusive ela saindo correndo, fugindo. Kátia Gomes, até quando a gente vai noticiar uma situação absurda como essa, né? Que tristeza. Pois é, Malta, mais um caso de que o homem não se conforma com o fim do relacionamento e passa a perseguir e agredir a ex-companheira. Segundo a polícia, esse casal viveu juntos durante um tempo, inclusive eles têm uma filha, e aí há cerca de um mês essa mulher decidiu colocar um fim no relacionamento. Logo depois disso, ele agrediu a ex-companheira, começou a fazer ameaças e também injúria. Ela registrou uma ocorrência policial, conseguiu uma medida protetiva, mas mesmo assim esse homem foi liberado na audiência de custódia. Inconformado com o fim do relacionamento, ele invadiu o apartamento da ex-companheira, só que ela não estava em casa, ela tinha saído com algumas amigas. Quando foi por volta de 3 horas da manhã,
uma amiga chegou no apartamento, ela iria dormir lá, e aí quando essa amiga chegou, ele passou a questionar onde estava a ex-companheira dele. Inclusive, ele pegou o celular dessa amiga e começou a ler as mensagens de celular trocadas com a ex dele, né? Logo em seguida, essa mulher chegou ao apartamento e ele começou ali a questionar, a fazer ameaças, né? Onde ela estava. Ela, assustada, ela pegou uma faca, que ele sempre costumava andar com essa faca, e escondeu. E aí ele passou a perguntar: onde é que está a minha faca? Eu quero minha faca. Foi nesse momento que ela percebeu que algo mais grave poderia acontecer com ela e ela conseguiu fugir do apartamento. E as imagens que foram registradas pelo circuito de segurança do prédio mostram ela correndo, descendo desesperada. A amiga também corre e o ex-companheiro perseguindo as duas. A sorte delas, elas passam ali pelo estacionamento e conseguem sair pelo portão. A sorte é que tinha uma moradora passando pelo corredor. Esse homem ficou um pouco assustado com aquela situação, né, com medo dela perceber que estava perseguindo as duas mulheres. Ele começou a andar um pouco mais devagar e acabou perdendo as duas de vista. Mesmo assim, Malta, no dia seguinte, esse homem voltou para o apartamento e ficou lá esperando. A mulher não voltou para casa, com medo, ficou na casa de um amigo e ela registrou uma ocorrência policial contra ele. Aí sim, finalmente, ele foi preso por perseguição e por descumprimento da medida protetiva. Eu volto com você. Kátia, só tirando uma dúvida, o que levou em primeiro lugar esse homem a bater lá no apartamento dessa ex-companheira? Ele já estava com a intenção de eventualmente se vingar dela? Tinha uma outra intenção, resolveu ficar muito louco e nervoso ali? O que você sabe? Olha, eu não tenho os detalhes. O que eu sei é que ela não queria voltar com ele e aí ele foi atrás dela. Só que quando ele chegou no apartamento, ela não estava em casa. Ela tinha saído para uma festa com as amigas. E aí ele decidiu esperar essa mulher voltar para o apartamento. Só que uma amiga chegou antes e aí ele, claro, passou a questionar onde é que ela estava, onde que elas teriam ido, né? Queria saber detalhes ali. Inclusive, começou a olhar o celular da amiga para ver as mensagens. E logo em seguida, a ex-companheira dele chegou no apartamento e ele também passou a fazer ameaças, né? Então, tudo ali indica, todas as informações que nós recebemos, é que ele queria voltar com o relacionamento. E ela, claro, não queria, porque ele estava tentando voltar à base de ameaças, Malta. Pois é, eu fico pensando o seguinte, a gente noticia aqui com frequência e sempre se depara com a mesma realidade. Medidas protetivas não são segurança para essas mulheres que ficam à mercê desses homens. Não são. E para resolver seria muito complexo, porque como é que bota uma policial ou um policial perto de cada mulher? Esse homem ele teria que ter ideia de que realmente no Brasil a punição acontece, mas isso não acontece. Não sei, eu acho que a gente vai ter que caminhar para uma situação em que um homem com medida protetiva precisa colocar uma tornozeleira eletrônica e a mulher que se beneficia da medida protetiva talvez ande com um aparelho e que em algum momento, se o monitoramento eletrônico constata que a tornozeleira que está no cara se aproxima do aparelho que está com a mulher, apita, a polícia já é acionada para ir atrás. Porque desse jeito, simplesmente com o papel da justiça na mão para poder impedir esse homem de se aproximar da mulher, pô, pelo amor de Deus, é 2, 3 vezes na semana que a gente noticia aqui que homens que não têm medo de punição vão atrás das suas ex-companheiras. Muito antes disso, eles são muito covardes, né? Porque é muito melhor, mais digno, honroso, você tocar sua vida depois de receber um não, do que ficar aí apelando o amor de quem não te quer, se humilhando para uma pessoa que não quer mais viver com você e partindo para agressão injustificável por causa disso. Obrigado, viu, Kátia, pelas informações. Agora um destaque internacional, que é a novela do Twitter. O Elon Musk, o bilionário, por enquanto não quer mais comprar a rede social, não. A declaração do homem mais rico do mundo gerou uma reviravolta no mercado financeiro. As ações do Twitter chegaram a cair quase 20% antes da abertura da Bolsa de Nova York. O prejuízo foi amenizado horas depois, quando Elon Musk voltou atrás e escreveu que segue comprometido com a compra anunciada pelo valor de 44 bilhões de dólares, equivalente a pouco mais de 220 bilhões de reais. O magnata de origem sul-africana justifica a suspensão, afirmando que não recebeu dados reais sobre o número de contas falsas na rede social. O Twitter estima que, atualmente, estas contas não verdadeiras são menos de 5% dos usuários cadastrados no site.
Ao levantar a polêmica, Elon Musk pode, segundo analistas, estar tentando baixar o valor da compra. Com uma fortuna estimada em R$1 trilhão, o dono da montadora Tesla e da SpaceX anunciou a compra do Twitter no mês passado, prometendo acabar com os perfis falsos e com a moderação dos discursos para permitir conteúdo livre na rede social. Ele chegou a declarar que vai reativar a conta de Donald Trump. O ex-presidente americano foi banido do Twitter e de outras plataformas depois de publicações que acabaram incentivando a invasão do Capitólio americano em janeiro do ano passado. No contrato para a aquisição do Twitter, há uma cláusula que informa multa de $1 bilhão caso Elon Musk não conclua a compra. A previsão inicial era que o negócio seria concluído até o fim de julho. Obrigado pela audiência. Até amanhã. Tchau.